Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula. 16ª sessão ordinária do ano tem sabatina de secretária da Educação. Comissão Especial de Transporte faz balanço positivo sobre audiência pública na Câmara. Vereador Dunga anuncia a retomada do atendimento de usuários do IANSP pela Santa Casa de Araçatuba. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022 e o Rádio Câmara Online começa agora. A secretária municipal de Educação, Silvana Souza e Souza, será sabatinada pelos vereadores na próxima segunda-feira, dia 23, às 7 horas da noite, durante a 16ª sessão ordinária do ano. Ela vai prestar esclarecimentos gerais sobre mudanças no plano de carreira dos profissionais da secretaria. O requerimento de convocação da secretária, de autoria do vereador Dr. Alceu, foi aprovado na 14ª sessão ordinária do ano. Por conta da presença da secretária na Câmara, a sessão ordinária terá um rito diferenciado. O grande expediente terá 1 hora de duração e também não haverá o pequeno expediente e nem a ordem do dia. De acordo com o artigo 250 do Regimento Interno aqui da Câmara, a secretária convocada terá até 1 hora para discorrer exclusivamente sobre os quesitos do requerimento de convocação, sendo vedados os apartes. Concluída a exposição inicial, os vereadores poderão, por ordem de inscrição, solicitar esclarecimentos sobre os assuntos expostos, concedendo-se ao vereador 2 minutos para as perguntas e ao convocado 5 minutos para as respostas, sendo vedados também os apartes. Após a resposta da secretária convocada, o vereador autor da pergunta terá o tempo de até 2 minutos para se manifestar exclusivamente sobre o assunto respondido. O público também poderá acompanhar a sessão pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Noroeste no canal aberto 19.1 e pelas redes sociais da Câmara Municipal via YouTube e também pelo Facebook. Os links estão disponíveis no site oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, no www.aracatuba.sp.leg.br. A concessão de financiamento público do transporte coletivo de Araçatuba para garantir a manutenção do serviço no município foi defendida em audiência pública na Câmara Municipal nesta última quinta-feira, dia 19. A medida foi viabilizada na última segunda-feira, dia 16, mediante a aprovação de um projeto de lei enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal, que permitirá o repasse à empresa de cerca de R$1 milhão de forma parcelada nos próximos 6 meses, para manter o serviço público de deslocamento de passageiros aqui no município. O encontro durou pouco mais de 2h30 e foi promovido pela Comissão Especial de Transportes, presidida pelo vereador Wesley da Dialogue, da qual ainda fazem parte os vereadores Maurício Bem-Estar e também o Coronel Guimarães. O grupo de parlamentares coordenou a mesa de trabalhos ao lado do palestrante convidado especial do evento, Renato Campestrini, e também do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Coronel Marcelo Reis. Os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Nelsinho Bombeiro, Arnaldinho, a vereadora Regininha e o procurador jurídico da empresa Tua, Transportes Urbanos Araçatuba, que é a concessionária responsável pelo transporte urbano de passageiros, Luciano Moreiro Castilho, também participaram deste evento. Especialista em trânsito, mobilidade e segurança, o advogado Renato Campestrini iniciou a palestra estabelecendo um comparativo da adesão de usuários antes e depois da pandemia do novo coronavírus e os impactos econômicos negativos sofridos por esse setor, dado a redução significativa da locomoção de passageiros nos últimos 2 anos. O palestrante defendeu uma ampla mobilização da sociedade para a existência de um serviço de transporte público de qualidade e acessível para reforçar a retomada sustentável da economia no período pós-pandemia, visando ao desenvolvimento humano. Ouça o que o Renato Campestrini, especialista em mobilidade, disse ao Rádio Câmara.
Realmente nós abordamos as questões relativas às demandas do transporte público antes e pós-pandemia. O transporte público foi uma das cadeias que mais sofreu durante a pandemia. Nós tivemos a redução de demanda de passageiros em várias cidades, a cada 80%, 90%. Temos no país quase 40 cidades que tiveram o transporte público que fecharam as portas em razão da falta de demanda, da falta de recursos para se manter em operação o sistema de transportes. Então, chamar a atenção da sociedade de quanto esse sistema é importante para se movimentar. A questão da lei da mobilidade urbana que prevê o repasse e subsídio para a operação do sistema de transporte público e também alternativas para você dar sustentação para o transporte público se manter, como por exemplo a Zona Azul. Esse dinheiro da Zona Azul ele poderia ser majorado o valor da tarifa e ser aplicado ao transporte coletivo. O uso da moto, que ela acaba concorrendo com o transporte público, o valor da tarifa, se ela for muito alta, você não consegue, você acaba perdendo passageiros para outros tipos, outros modos de transporte. Então toda a revisão em relação a essa questão de tarifa, que precisa de fato ter um apoio do poder público para que possa atender o maior número possível de pessoas. E a gente tem também uma questão aí que tem que ser abordada, o meio ambiente. Quanto mais carros nas vias, mais poluição tem. Então esses foram os pontos que a gente destacou, lançou o debate para que as pessoas possam pensar até que ponto, porque todo mundo quer um transporte público de qualidade, mas eu vou usar? Eu quero que meu vizinho use. A gente precisa que o modo de transporte que leve mais pessoas tenha prioridade em relação aos demais. O procurador jurídico da concessionária do Serviço de Transporte Coletivo de Araçatuba, Luciano Castilho, a convite da Comissão Especial do Transporte, participou do evento e reafirmou a necessidade de existência de subsídio do governo municipal como uma forma de garantir a continuidade do serviço no município. A medida foi viabilizada na última segunda-feira mediante a aprovação de um projeto de lei enviado pela Prefeitura à Câmara, que permitirá o repasse à empresa de cerca de R$1 milhão de forma parcelada nos próximos 6 meses, para manter o serviço público de deslocamento de passageiros. Por ora, mediante o recebimento da ajuda financeira, Luciano Castilho afirmou que o transporte de passageiros em horários noturnos, estendidos até às 11h20 da noite, de segunda a sexta-feira, será retomado, bem como os deslocamentos aos sábados até às 2h da tarde. Porém, aos domingos e feriados, pelo menos até o momento, os ônibus permanecem sem circular. Tanto o palestrante Renato Campestrini quanto o representante da TUA, Luciano Castilho, responderam a uma série de perguntas elaboradas pelos vereadores e por usuários do transporte coletivo. Entre os principais temas dos questionamentos, tiveram destaque a transparência da prestação de contas periódicas desse subsídio recebido pela concessionária nos próximos 6 meses, melhorias para a qualidade do serviço e atendimento dos motoristas, a coexistência com outras formas de locomoção e a validação do bilhete especial de estudante para quem faz estágio fora do horário de aulas de quem frequenta as instituições de ensino. O parlamentar ressaltou ainda os principais encaminhamentos gerados com a realização dessa audiência. Ouça a avaliação do vereador Wesley da Dialogue. Pela primeira vez nós tivemos reunido poder público, então poder executivo, legislativo, com representantes da empresa, sociedade civil e especialista no assunto para discutir os problemas e o tema do transporte público. Considero importantíssima a participação popular neste espaço e tivemos encaminhamentos muito importantes, questões que foram pontuadas como a necessidade de corredores exclusivos de ônibus pela cidade, em locais onde há um maior número de carros transitando, a necessidade da ampliação dos horários, que é uma coisa que nós já sabemos, mas principalmente para os estudantes que utilizam o passe escolar, não conseguem ir e voltar do seu estágio com o cartão estudantil. É uma reivindicação que foi feita durante esta audiência e considero importantíssima. Tivemos encaminhamentos que serão tomados a partir de agora por esta comissão e só pelo fato de termos reunido todas as pessoas interessadas
focadas neste assunto é um avanço importante para a discussão do tema. Outras proposituras serão feitas por essa comissão, como políticas de incentivo ao uso do transporte público pela população. O Renato trouxe uma questão que eu avalio muito boa para a nossa cidade, que é a integração de bicicletas ao transporte público, então bicicletas públicas para fazer a integração junto com os ônibus. Enfim, temos muitos encaminhamentos, a comissão continua trabalhando, ouvindo as pessoas, a população, a concessionária, o Poder Executivo, para que juntos possamos de uma vez por todas criar políticas públicas efetivas para o transporte. Usuários do IANSP da região de Araçatuba estão próximos de voltar a ser beneficiados com atendimento local na Santa Casa de Araçatuba após quase 3 anos de descredenciamento. Em entrevista ao Rádio Câmara, o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa anunciou ter recebido um telefonema do próprio superintendente do IANSP, Wilson Polara, informando que o Instituto deverá publicar na próxima semana um edital de credenciamento para a retomada do atendimento pela Santa Casa. Acompanhe agora a entrevista que eu fiz com o presidente da comissão especial que tratou desse assunto aqui na Câmara, o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara Online, aqui de Araçatuba, recebe a presença do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa nos estúdios. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui na Rádio Câmara e com uma boa notícia, inclusive, o João Paulo. Perfeito, vereador. Então traga essa boa notícia, principalmente para as pessoas, os usuários, servidores públicos que esperam a retomada do convênio entre a Santa Casa de Araçatuba e o IANSP. Vereador, qual é o telefonema que o senhor recebeu na manhã desta quarta-feira para dar essa boa notícia? Muito bem, todos nós sabemos que sexta-feira o governador Rodrigo Garcia, que assumiu há menos de um mês aí, sim, no lugar do João Dória, hoje é o governador do estado, é um cidadão que eu trabalho há 20 anos com ele, nunca me decepcionou e mais uma vez, ele atende um pedido meu. Eu almocei na padaria Bandeirantes, na frente do governador, e a ele eu entreguei um ofício pedindo que agora, como governador, atendesse o nosso pedido e abrisse um edital para o chamamento hospitalar para a cidade de Araçatuba, que praticamente há 3 anos está desassistida pelos usuários do IANSP. O governador imediatamente pegou o telefone, ligou e determinou que essa licitação seja aberta. Hoje, ligaram para o meu gabinete o superintendente do IANSP, Wilson Polara, e disse que a semana que vem a determinação do governador era que abrisse a licitação. E assim será feito. Então, a Santa Casa de Araçatuba voltará a atender aos usuários do IANSP. O que nós temos agora é no edital o valor do teto. A Santa Casa já conversei agora com o Fábio Braia, conversei com o Portela, elas atendem. Agora o que nós não queremos também é que seja pago um preço justo, enquanto paga R$10 para o usuário aqui, paga-se 41 em Rio Preto. É uma disparidade enorme. Então, nós estamos tratando agora, até semana que vem, do valor do teto com a Santa Casa. Se o teto não for aquela ninharia que eles pagavam... Aproximadamente 300 mil reais. 300 mil reais. Precisa ter um teto aproximado de 700 mil reais. E o governador, na sexta-feira, atendeu e deu 5 milhões de reais para a Santa Casa de Araçatuba também. Isso é outra coisa, não tem nada a ver. Uhum. Mas eu tenho certeza absoluta, a Santa Casa está com esse compromisso e a semana que vem o IANSP abre o edital de chamamento para os usuários do IANSP. E mais do que isso, temos certeza que a Santa Casa local
vai participar e a vida volta à normalidade depois de tantos anos para essas pessoas que trabalharam durante a vida inteira e hoje tem que deslocar até a cidade de Rio Preto, haja visto que Prudente também parou de atender. Então, praticamente, não serão 49, 50 mil vidas, que é a região de Araçatuba. E sim, hoje, praticamente, a Santa Casa de Araçatuba irá atender mais de 100 mil vidas, porque na cidade de Prudente são quase 51 mil vidas aproximadas. Então, a boa notícia é essa, agradecer ao governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Aqui eu me orgulho e sinto o privilégio de 20 anos de vida pública, eu ter voltado em todas as eleições, eu ajudado, porque realmente ele conhece o olhar do povo que necessita, e ele sabe mais do que ninguém governar. Perfeitamente. Vereador, agora restam os esforços para que esse teto, que hoje está na casa dos 300 mil, sejam superiores, né, para poder, no caso, alcance a superação para chegar num teto comparável de Rio Preto. É uma nova luta daqui para frente? Como que o senhor pode ver isso? Eu nem vejo uma nova luta. Eu acho que o IANSP tem dever de ofício e tratar a região de Araçatuba não como escória, mas sim um preço justo. Não está pedindo nada mais além do que é pago. Ou era pago para Prudente, mesmo com 50 mil vidas, enquanto aqui era 300 mil, lá era 700. E Rio Preto, porque a gente não está falando do tamanho da cidade. Nós estamos fazendo um posicionamento por usuário do IANSP. Então, por pessoa, per capita, aqui se pagava 10, enquanto paga 41 em Rio Preto, enquanto paga, acho que R$17 em Prudente. Então, aproximadamente, que seja pelo menos o teto que era pago para Prudente, que deixou de atender, haja vista a disparidade com Rio Preto. Araçatuba aceita esse teto e isso eu vou retornar para o governador do estado, pedindo também para que ele aumente o teto de 300 para aproximadamente 700 mil reais. Era isso que eu tinha, graças a Deus a gente luta a tempo, é uma bandeira que eu pego, eu empenho, foi até o fim. Infelizmente o governador não me atendeu do passado. Aliás, tudo que nós pedimos, recapeamento, asfalto, mais de 100 milhões que já foi investido em Araçatuba, foi pelo vice-governador do estado. Foi a ele que nós dirigimos, que o prefeito municipal dirigiu. O prefeito, não vou falar em nome dele, ele pediu para o Dória e para o vice. Mas eu, particularmente, todas as demandas atendidas, foi como vice-governador. No primeira conversa minha, que tive o privilégio de almoçar com ele na padaria Bandeirantes, pus um ofício na hora. Ele ligou e foi atendido. O IANSP abre a licitação a semana que vem para o Hospital de Araçatuba voltar a atender. E com isso, o usuário de Araçatuba deixa de viajar para receber o atendimento local com mais segurança, com mais dignidade e visando ao bem-estar dele, não é isso? Certo. Além das despesas a mais que acarretava, dos pernoites que tinha que ficar em Rio Preto. Araçatuba, nós temos um hospital de alta complexidade, não deve nada a outros hospitais, próprio Rio Preto, o atendimento sem problema. O problema simplesmente era esse convênio que acabamos de obter a resposta através do governador Rodrigo Garcia, através do superintendente do IANSP, o Wilson Polara. Tá aí, essa foi a participação do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. E termina aqui esta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara Online é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até a próxima edição do Rádio Câmara Online.